as cartas do jogo Uno, um jogo de baralho indicado para crianças a partir de 7 anos de idade. Apesar de ser um jogo, digamos, infantil, é um jogo interessante para toda a família, né? Como na própria caixa mostra. Indicado para toda a família a partir dos 7 anos de idade. A indicação dele. Os jogadores são de 2 a 5 para essa versão do Uno, que é a versão Fast. Acredito que tem outras versões onde o baralho é maior e aí eu acho que pode jogar até mais pessoas, se eu não me engano. Bom, essa aqui são as cartas que vêm no baralho. Ao todo são 54 cartas. O baralho do Uno é composto por cartas numéricas e cartas de ação. As cartas numéricas são essas acima, compostas por 10 cartas de 0 a 9 de cor verde, 10 cartas vermelhas de 0 a 9, 10 cartas de 0 a 9 na cor amarela e 10 cartas de 0 a 9 na cor azul. Essas são as cartas numéricas do baralho Uno. Abaixo tem as cartas de ação. São compostas por 4 cartas pular, na cor verde, vermelho, amarelo e azul. Por 4 cartas comprar 2 cartas, que é essa ação dessa carta que vocês estão vendo, nas cores verde, vermelho, amarelo e azul. E a última ação, são só 3 ações, a última ação é a ação inverter, que é essa que vocês estão vendo, na cor verde, vermelha, amarela e azul. Eu vou explicar certinho que cada carta dessa, o que cada uma dessas ações, que são essas 3, pular, comprar 2 e inverter, faz no jogo, durante o jogo. Acima, vocês podem ver a carta Coringa, que é essa daqui, e a carta Coringa mais 4, que é essa daqui. A carta Coringa, como acho que todo mundo já sabe, a carta Coringa ela serve para qualquer uma das cores ou qualquer um dos naipes. Ela é um Coringa, efetivamente. A carta Coringa mais 4 também tem a função do Coringa, só que ela obriga ao próximo jogador, subsequente ao que jogou essa carta, a ter que comprar mais 4 cartas no baralho. Bem parecido também com essa ação aqui, que é a ação de comprar 2. Só que não é um Coringa, então você não escolhe a cor ou a cor que vai continuar no jogo. E você obriga o jogador a comprar, o jogador subsequente que você jogou, a comprar 2 cartas. Essa aqui é a carta pular. O que exatamente ela faz no jogo? Ela pula. Se você jogou, como o próprio nome já diz, se você jogou, o jogador subsequente a você, que vem na sequência, ele perde a vez dele. Ele não joga. E aí passa para o jogador após ele, né? Para a pessoa subsequente àquele jogador que foi pulado. A carta inverter, ela é simples. Se você joga ela, o jogo ele sempre vai acontecer entre os jogadores no sentido horário, né? No sentido horário. Ele vai no sentido horário. Se você jogou essa carta durante o jogo volta no sentido anti-horário. Somente para isso que ela serve, né? E como exatamente que joga? É um jogo simples. Perdão, tô colocando o dedo na câmera aí. É simples. As cartas são todas reunidas e aí você vai reunir os seus amigos para jogar, são de 2 a 5, como eu falei. Cada um vai retirar uma carta, vai comprar uma carta. O que tiver a carta mais alta que vai distribuir é o que vai distribuir as cartas para todos os jogadores, vai embaralhar e vai como se fosse começar o jogo, entendeu? É o que retirar a carta mais alta. Valores de cartas está na própria carta, de 0 a 9. Então, o que pegar a carta 0 é 0. O que pegar a carta 9 vai valer 9. Se ele pegar uma dessas cartas ação, vale 0 nesse começo do jogo para definir quem é que vai distribuir as cartas. Se eu peguei essa carta aqui, vai valer 0 pontos. Se eu peguei essa, vale 0. Se eu pegar qualquer uma dessas, vale 0. Peguei essa, vai valer 9, essa 8, 7, 6, assim
sucessivamente, aquelas também vão valer 0 nessa parte do jogo. Quem ficou com a carta mais alta vai pegar todas essas, vai pegar o baralho todo com todas essas cartas, embaralhar e dar as cartas. São 7 cartas para cada jogador. Depois que deu as 7 cartas para cada jogador, aquele jogador subsequente, no sentido horário, vai começar o jogo. Você reúne todas as cartas, distribui, vai sobrar um bloco de cartas, um bolo de cartas. Você vai colocar esse bolo virado para baixo, né? Nessa posição assim, virado para baixo. E você vai tirar uma carta. Quando você tirar uma carta, é a partir dessa carta, a pessoa que está distribuindo é que vai tirar essa carta, tá? Que já distribuiu, colocou o bolo de cartas que sobrou, depois da distribuição, vai tirar uma carta e é a carta que vai começar o jogo. O jogador subsequente, aquele que distribuiu no sentido horário, vai começar o jogo. Ele sempre vai jogar da seguinte maneira, seguindo a cor da carta ou o número. Pode seguir o número, que vai estar aqui, ou a cor. Então, no baralho dele, nas cartas que ele tiver, por exemplo, se fosse esse 9, ele teria que ter alguma carta com essa cor ou com esse número para jogar aqui em cima. Se ele não tiver, ele tem que comprar do bolo que vai estar do lado, do monte que vai estar do lado, né? Aí ele vai comprar. Se ele comprou e a carta, vamos supor que essa carta aqui tivesse no bolo, aí ele comprou, ele joga e passa pro jogador seguinte. Ele só precisa comprar se ele não tiver nas cartas que ele tem em mãos. Se ele não tiver, ele é obrigado a comprar. Se ele comprou do bolo e a carta não for aquela que está vigente aqui no descarte, que vai estar para ser usada como descarte, ele vai passar a vez dele. Ele não precisa comprar de novo. Tipo, eu comprei e não tinha aquela carta, não tenho na minha mão, tive que comprar, comprei e ainda assim não tenho essa carta aqui. Eu tenho que comprar de novo? Não precisa comprar de novo. Segue o jogo, entendeu? Só compra uma vez. Se você comprou e tem, você joga ela e o jogo continua. É assim que procede o jogo. A intenção é que se descarte todas as cartas, entendeu? Que você não tenha nenhuma carta. Por que o jogo chama Uno? Porque quando você tiver apenas com 2 cartas na mão, vamos supor, eu descartei várias cartas. Conforme o jogo foi passando, eu fui descartando as minhas cartas. Isso eu tô com 2 cartas. E aí agora eu vou descartar essa, por exemplo. Eu vou descartar e vou ficar apenas com uma. Eu tenho que gritar Uno para anunciar e avisar os outros jogadores que eu ainda tenho uma carta. Que eu só tenho uma carta. Se eu não gritar Uno e ficar com uma carta na mão, os outros jogadores podem me punir mandando eu comprar 2 cartas do bolo. E aí eu tenho que comprar do monte, né? Eu falo bolo, mas do monte. Aí você tem que comprar 2 cartas do monte, porque você não gritou Uno, porque é uma regra do jogo. E não cumpriu a regra do jogo, você tem que, de fato, pagar, ter a punição. Então, lembre-se, quando você tiver só 2 cartas na mão, se você for descartar uma delas, e para ficar apenas com uma, você tem que gritar Uno. É assim que o jogo continua. No decorrer do jogo, as cartas ações, elas têm, como o próprio nome já diz, uma ação. Como eu disse para vocês. A pular, ela vai pular a comprar 2. Se, por exemplo, é essa carta aqui que está no monte de descarte. E alguém jogar essa carta aqui, o jogador subsequente ao que eu joguei é obrigado a comprar 2. A comprar 2 cartas do monte. E aí ele ainda vai perder a vez dele de jogar. Ele não vai poder descartar nenhuma carta. Vai ter que passar para o próximo jogador até que voltar para ele de novo. Porém, se ele tiver na mão dele uma carta dessa daqui, pode ser, por exemplo, essa daqui. Aí eu joguei. Aí naturalmente, pela regra do jogo, ele teria que comprar 2 no monte. Mas ele tem isso aqui na mão dele. Ele tem uma carta dessas, alguma dessas daqui, ó, na mão dele. Ele pode jogar. Se ele jogar, o que acontece? Se ele jogar essa daqui, ele não é obrigado a comprar 2. Mas o próximo jogador a ele é obrigado a comprar 4.
as 2 que ele não comprou, mais essas 2 cartas que ele jogou, entendeu? Comprar 2, ou seja, comprar 4. O jogador é obrigado a comprar 4 cartas. Se o jogador tiver mais uma carta dessa na mão dele, aí o que acontece? Ele joga também, aí o próximo jogador é 6. Se o outro também tiver mais uma, ele pode jogar, e o próximo 8 cartas, entendeu? Então, agora, se você não tiver uma carta dessa, se a pessoa jogou essa carta e você não tiver uma carta dessa, você é obrigado a comprar. E pronto. É assim que funciona. Essa carta aqui, ela vai inverter o jogo. Vamos supor que eu joguei ela. Tava lá no monte de descarte. Essa carta aqui, por exemplo, era que tava no monte de descarte. E eu joguei ela e o jogo vai voltar. Se tava no sentido horário, ele vai pro sentido anti-horário. E assim sucessivamente. O que acontece? Conforme vai descartando, sobrando 2 cartas na mão, você jogou uma, tem que gritar Uno. E depois que você descartar a última carta, você ganha. A pessoa que descartar a última carta ganha o jogo. As cartas que as pessoas tiverem nas mãos, você descartou, não tem mais nenhuma carta na sua mão, mas naturalmente as outras pessoas vão possuir cartas nas mãos. E os valores dessas cartas vão ser os seus pontos. Então, se ela tiver com essa carta, é 9 pontos. Se tiver com essa, 8, 7, 6. O valor que está na carta. Se tiver com essa carta aqui, 0, não vale nada. Aí você vai somando os valores das cartas das pessoas. Ah, mas se a pessoa tiver essas cartas aqui na mão, aí que tá o diferencial, é o melhor de tudo. Se ela tiver uma carta dessa na mão, são as cartas ações, o que acontece? Nas cartas ações valem 20 pontos. Essa carta ação vale 20 pontos, essa carta ação vale 20 pontos, essa carta ação vale 20 pontos. Então, se ela tiver cartas ação na mão, cada carta ação vai valer 20 pontos. O melhor de tudo, se ela tiver um Coringa na mão, vale 50 pontos. Se você descartou todos e ganhou o jogo, ganhou a partida, e alguém tiver com uma carta dessa aqui na mão, Coringa, vale 50 pontos pra você. E mesma coisa do Coringa compra 4. Aí você fala, mas o que significa? Qual é a função do Coringa compra 4 no jogo? É simples. O Coringa, como todo mundo já sabe, ele é um Coringa. Se você tem isso aqui nas suas mãos pra jogar, você pode escolher. Vamos supor, tá essa carta aqui no descarte, tá essa carta aqui no monte de descarte. Eu não tenho nenhuma amarela nas minhas mãos, mas eu tenho essa. Eu jogo ela, porque ela é um Coringa, ela vai valer. Né? Ela é um Coringa, ela vale por qualquer cor. Ela vale. Quando eu jogo essa carta, eu obrigo o jogador subsequente a mim, que vem o próximo, a comprar 4 cartas do monte. Ele tem que comprar 4 cartas do monte. E eu ainda escolho qual é a cor que eu quero que continue o jogo. Naturalmente eu vou escolher aquela cor que tem mais no meu baralho, né? Qualquer uma dessas cartas. O Coringa... E o detalhe, esqueci de falar. Esse jogador que comprou 4 cartas, ele ainda perde a vez dele. Assim como nessa carta aqui, ele perde a vez também. Ele é obrigado a comprar 2 cartas e ele perde a vez dele. Essa aqui ele é obrigado a comprar 4 cartas e ele perde também a vez dele. Só que esse, como é um Coringa, você pode usar para qualquer carta. Que ele é um Coringa e você define qual é a cor que vai continuar o jogo. Além de deixar o outro jogador na sequência de você com mais 4 cartas e sem jogar essa vez, entendeu? Ele pula a vez dele. E o Coringa não. O Coringa ele só serve, vamos supor que eu não tenho essa carta que tá no descarte e eu não tenho o amarelo. Aí eu jogo ela e pronto. Entendeu? Eu jogo ela e escolho a cor que eu quero que continue e o jogador na sequência vai jogar de acordo com a cor que eu escolhi. Entendeu? No baralho. Vou mudar a cor. Subsequente, eu joguei amarelo, por exemplo, eu joguei amarelo, mas no meu baralho tem mais vermelho. Eu escolho vermelho e o jogador subsequente vai continuar com vermelho. É assim. Na hora do começo do jogo, que eu expliquei pra vocês, esqueci de explicar pra vocês. Na hora do começo do jogo, quando você junta todo um monte de cartas, junta tudo, aí distribui, aí tira uma carta pra começar. Se por acaso eu começar com essa carta aqui, o jogador à minha esquerda, né, no sentido horário, à minha esquerda, subsequente àquele que distribuiu, ele vai ser pulado, porque pulou e aí é o próximo que vem, entendeu? Vai valer a ação. Essa aqui é a mesma coisa. Eu distribuí a carta, eu distribuí as cartas, tirei essa daqui para começo do jogo. Naturalmente, pela regra,
sentido horário, o da esquerda continuaria. Mas como eu tirei essa, é o da direita que vai continuar. A mesma coisa. Só essa carta aqui, que se você tirar ela no baralho, baralhou, distribuiu as cartas, aí pegou do monte uma carta para começo e jogou ela. E for essa carta, ela não pode. Tem que voltar pro baralho. Embaralha lá e tira outra carta. É a única carta que você não pode começar. Essa daqui. Essa daqui, se eu não me engano... Ó, aqui tem um cardzinho que explica bem certinho. Essa carta compra 2. Deixa eu ver aqui pra vocês. Carta compra 2 cartas. Se ela for aberta no começo do jogo, as mesmas regras valem. Se ela for aberta no jogo, o que vai acontecer? Eu distribuí as cartas. Ok, aí eu tirei uma carta para começo do jogo e o da minha esquerda vai continuar. Só que foi essa daqui. Esse da esquerda vai obrigado a comprar do monte 2 e vai perder a vez dele. A não ser que ele tenha uma carta dessa na mão dele, que ele pode jogar e não é obrigado a comprar 2. E aí o próximo é obrigado a comprar 4. Basicamente é isso. E aí, como eu falei pra vocês, vocês estão somando os pontos. O primeiro que chegar a 500 pontos é o vencedor. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Talvez eu não tenha explicado alguma coisa, se faltou alguma coisa para explicar. O detalhe, em algumas regiões tem regras diferenciadas. Essas regras que eu expliquei é a regra principal do Uno. Em algumas regiões, eles acrescentam para deixar o jogo mais interativo. Por exemplo, eles dão regras a números, que geralmente os números não têm regra, ações, perdão. Não tem, os números não são muito interativos quanto as cartas ação. As cartas ação são mais interativas, né? Ela interage no jogo. Os números eles são só para descarte. Mas em algumas regiões eles criam regras para as cartas de número também. Por exemplo, o 9. O 9, se jogar o 9 tem que bater na carta. O último que bater compra 2 cartas. Enfim, são regras que são extra às regras oficiais, né? Nas regras oficiais são essas que eu tentei deixar explícito. Espero que eu não tenha esquecido nada. Mas essas são as regras principais, originais. Existem regras extras para deixar o jogo mais interativo, mais participativo, mais divertido. Mas essa é a regra comum. Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, fazer o quê? É isso aí.